Paz e luz, eu sou Renato Veloso e esse vídeo inaugura um novo projeto no nosso canal. O nome desse projeto é Caminhos da Sabedoria. A nossa intenção aqui é trazermos livros, apresentarmos algumas discussões sobre as ideias que esses livros nos trazem e, através disso, construirmos uma linha de pensamento, construirmos exatamente os caminhos da sabedoria. E esse nosso projeto tem o título Caminhos justamente porque a busca pela sabedoria, ela não tem um único caminho. Nós podemos escolher diversos trajetos que nos conduzam exatamente a encontrar a sabedoria, a encontrar a plenitude, a encontrar a harmonia. Porque a sabedoria, ela nos propicia essa capacidade de sentir-se pleno, de sentir-se harmônico com tudo que está à nossa volta. Então, caminhos da sabedoria. E dentro dessa percepção de que temos vários caminhos, várias opções, nós vamos então trazer periodicamente livros e vamos debater, vamos refletir sobre o conteúdo desses livros. O primeiro livro que nós vamos trabalhar, nós vamos fazer aí, inaugurar o nosso projeto, é esse livro chamado Vivendo, Amando e Aprendendo, que tem como autor Léo Buscaglia. E eu já aqui convido você a deixar aqui nos comentários outros livros que você gostaria de encontrar aqui no nosso canal, de encontrar aqui a minha percepção, que não quer dizer que é a percepção correta e nem que é a melhor, mas é a minha. E a finalidade de eu apresentar a minha percepção é oportunizar a você construir a sua própria percepção sobre o livro. Então já fica aqui o meu convite para que, se você gostar do conteúdo do livro, compre o livro, faça a leitura e amplie o caminho da sua sabedoria. Vamos então aqui apresentar então esse livro, Vivendo, Amando e Aprendendo. E primeiramente eu gostaria de fazer alguns comentários sobre o autor. Felice Leonardo Buscaglia nasceu em 31 de março de 1924 e faleceu em 12 de junho de 1998. Nasceu em Los Angeles, Califórnia, no dia 31 de março de 1924, em uma família de imigrantes italianos. Ele passou sua infância em Aosta, Itália, antes de voltar para os Estados Unidos para estudar. Ao retornar para Los Angeles, e ainda na infância, não aprendeu a falar inglês até entrar na escola primária. Seus professores confundiram suas habilidades linguísticas desajeitadas com retardo mental e o colocaram em uma classe de educação especial sob a tutela de um professor atencioso. Ele aprendeu inglês e aprendeu também uma lição de compaixão que eventualmente o levaria a uma carreira como fonoaudiólogo em escolas públicas da área de Los Angeles. Buscaglia foi bacharel em inglês e fala em 1950. Teve mestrado em linguagem e fonoaudiologia em 1954 e doutorado em linguagem e patologia da fala em 1973 da USC, Universidade do Sul da Califórnia. Buscaglia atuou como supervisor de educação especial nas escolas da cidade de Pasadena de 1960 a 1965. Ele então se juntou ao corpo docente da Escola de Educação da Universidade do Sul da Califórnia e ensinou educação especial e aconselhamento até 1984. Depois de se aposentar do ensino, atuou como conselheiro da Escola de Educação dos Conselheiros. Foi professor do Departamento de Educação Especial da Universidade do Sul da Califórnia e ele era conhecido como Doutor Amor ou Dr. Love. Foi um autor americano e palestrante motivacional.
Essa questão de ele ser conhecido como Doutor Love, Doutor Amor, ela tem uma história triste e interessante. Ele, como professor da universidade, ele ministrava suas aulas, um conteúdo bem técnico, e ele tinha alguns alunos que se destacavam, que ele dizia que percebia o brilho do olhar desse aluno. Uma dessas alunas, então, um determinado momento parou de frequentar suas aulas. E ele, então, foi questionar sobre essa aluna quando ele teve a notícia que ela havia se suicidado. Então, isso fez ele refletir sobre o papel dele como professor, sobre o papel do ensino nas universidades. E ele, então, questionou-se, falou, nós estamos enchendo nossos alunos de conteúdo, de informações técnicas, mas estamos esquecendo de mostrar a eles o mais importante, que eles precisam ser pessoas cada vez melhores. Então, ele inicia uma turma, inicia um curso chamado Amor 1A. E ele, então, era um curso não obrigatório, uma matéria facultativa na universidade, mas que as turmas eram imensas, eram lotadas. E ele falava sobre o amor, sobre a vida, sobre nosso comportamento perante a vida, perante a adversidade da vida. Precisou essa aluna cometer esse ato triste, lamentável e extremamente doloroso para despertar nele a necessidade de ensinar os alunos, principalmente, a se amarem. E esse era o conteúdo da matéria Amor 1A. Inclusive, ele dizia que não havia como ser reprovado na matéria dele. E ele realmente não reprovava nenhum aluno nessa matéria, porque todos nós somos eternos aprendizes do amor. E esse curso, Amor 1A, gerou o primeiro best-seller do Léo Buscaglia, que tem o título Amor. Depois seguiram-se outros livros que tornaram-se também best-sellers, mas o livro Amor, ele é o de maior destaque, o de maior vendagem do Léo Buscaglia. Junto com ele é esse livro que nós vamos conversar, Vivendo, Amando e Aprendendo. E agora voltando novamente ao nosso livro, Vivendo, Amando e Aprendendo. É curioso porque já o título nos convida a uma nova percepção da vida. A percepção de que precisamos viver e viver intensamente. Mas não é apenas simplesmente viver, passar os dias sucessivamente sem que a nossa existência não tenha uma relevância. Não relevância para os outros, mas relevância para nós mesmos. E essa relevância para nós mesmos depende exatamente dos outros verbos, de amar e aprender. Porque a vida é um eterno aprendizado. E aí, vida, precisamos entendê-la não apenas com a concepção da nossa vivência carnal. Esse eterno aprendizado, ele transcende a mera trajetória carnal nossa, porque somos espíritos e nessa qualidade temos uma jornada que é imortal. E além dessa questão do aprendizado, do eterno aprendizado que nos é necessário também o amor. Não há como nós imaginarmos o aprendizado que não seja o aprendizado do amor. Porque quando encontramos o amor, quando aprendemos a viver pautados pelo amor, nós conseguimos encontrar a plenitude que tanto nos é necessária e que tanto nos foi recomendada por Jesus, quando ele diz que devemos amar uns aos outros como a nós mesmos. Então, o próprio título Vivendo, Amando e Aprendendo já nos remete a essa necessária reflexão sobre nossas vidas, sobre a constatação que a vida é uma continuidade, por isso, vivendo. E essa continuidade, ela passa pelo aprendizado também permanente e pelo amor constante. Então, vamos conversar sobre vivendo, amando e aprendendo. Já no prefácio, Léo Buscaglia nos apresenta que nós precisamos ter o olhar do aprendiz,
O olhar do aprendiz é aquele olhar que se encanta com tudo. Quando você está aprendendo algo que você não conhece, você se encanta por conseguir chegar ao resultado daquele aprendizado, por conseguir compreender as peculiaridades daquilo que está sendo descortinado em nossa frente. Então, ele nos convida, já no prefácio, que é feito pelo próprio Léo Buscaglia, a termos esse olhar do aprendiz. E que precisamos entender que a vida, ela é uma sucessão de erros e acertos. Por isso, esse olhar do aprendiz também. Porque o aprendiz, ele não está pronto e acabado. Ele está numa jornada de crescimento. E durante a jornada de crescimento, há acertos, mas também há erros. E precisamos, então, compreender que nos erros estamos diante de oportunidades de crescimento. Então, ele já nos apresenta que o papel do aprendiz ele é essencial na nossa vida. É essencial nós termos essa postura humilde de buscarmos sempre o aprendizado, mas o aprendizado no sentido do nosso aprimoramento, do nosso crescimento individual. Em seguida, e na verdade dentro do contexto do prefácio, que é bem curto, é uma página, Léo Buscaglia nos apresenta a questão de ser ponte. O que é ser ponte na visão de Léo Buscaglia? Muitas vezes nós estamos numa determinada posição porque em nenhum momento nos é oportunizado sair daquela condição. E ele diz que todos nós devemos ser pontes uns dos outros, porque todos estamos na posição de aprendiz, mas também de professor, mas também de ensinar algo que nós já aprendemos ao outro. Então ele diz que todos nós devemos nos colocar na posição de ponte, porque a ponte é exatamente um instrumento, um equipamento que nos possibilita fazer com que uma pessoa que está numa condição, numa situação, ela acesse uma outra situação. É só olhar a própria questão geográfica. Se nós temos um grande vale com o rio, e nós queremos acessar o outro lado desse rio, a ponte é exatamente o que nos possibilita sair daquela posição e alcançar outra posição com menor esforço. Mas Léo Buscaglia vai mais além. Não é possível ser apenas uma ponte permanente, porque aí você gera uma dependência. Você faz com que o outro ele seja sempre dependente de você para lhe acessar daquela situação para outra. Então nós precisamos ser uma ponte temporária. Olha que interessante. Nós precisamos nos desmoronar, nos desconstruir para que o outro depois construa a sua própria ponte. Então é como se nós possibilitássemos que esse indivíduo saísse daquela situação para chegar a outra. Mas depois, esse próprio indivíduo vai ter que construir sua ponte, porque a gente não vai ficar sempre nessa relação de permitir que ele acesse outra condição, outra situação. Nós vamos simplesmente permitir a ele esse acesso, dar a ele esse conhecimento, ser essa ponte, sustentá-lo por algum tempo, para que depois ele por si só erga a sua ponte e consiga fazer as suas travessias de uma situação para outra, de uma condição menos favorável para uma condição mais favorável. Assim, nós somos pontes temporárias para permitir a cada um construir o seu crescimento individual. Ele diz que, então, o amor ele se traduz nesse processo de construção e desconstrução, de ser essa ponte para permitir que o outro acesse outro conhecimento, acesse outra situação, outra visão de mundo, outra visão da vida, mas depois ele tem que continuar essa travessia por si só. Ele tem que construir a sua própria ponte, porque nós apenas somos esse elo de ligação, mas um elo de ligação temporário. E depois temos a introdução do livro. Na introdução do livro, nós temos a escritora Betty Lu, que faz a apresentação do livro, que primeiro nos apresenta quem é Léo Buscaglia. E ela começa essa apresentação dizendo
que Léo Buscaglia, ele honra o papel do professor. Por que ele honra o papel do professor? Porque ele ensina a pessoa sem gerar essa dependência. Ele se preocupa profundamente com a evolução do seu alunado, a evolução daqueles que estão ali, naquele momento, de alguma forma, aprendendo algo com ele. Então, ele não está preocupado que a pessoa copie seu pensamento, que a pessoa copie suas percepções de mundo. É como se ele fosse um pássaro ensinando outro pássaro a voar. Os pássaros aprendem a voar vivenciando o voo, vendo outros pássaros voar. Mas o pássaro que está ali, mais velho, ensinando, ele não diz para o outro como tem que bater as asas. Ele não diz para o outro se o bater de asas está certo ou errado. Porque aquele pássaro vai construir o voo por si só. Aquele pássaro mais jovem vai olhando e experienciando, ou seja, fazendo o ato de tentar voar um meio de aprender. Então veja, o Léo Buscaglia, ele não é aquele professor preocupado que o aluno repita aquilo que ele está ali lecionando. Ele é aquele professor verdadeiramente movido pelo crescimento do indivíduo. Então ele quer que o indivíduo, ele avance à sua maneira e não que ele repita aquilo que o Léo Buscaglia falou, não que ele repita o pensamento do Léo Buscaglia. E isso é muito interessante, porque hoje no meio acadêmico o que nós vemos é a preocupação de que os alunos, eles repliquem determinadas linhas de pensamento. E se o aluno não replica aquela linha de pensamento, esse aluno, ele é execrado, ele é persona não grata. Não só o aluno, como também outros professores. Se eles não replicam determinadas linhas de pensamento, eles não são quistos no meio acadêmico. E isso é muito ruim, porque isso causa um engessamento da evolução do pensamento humano, um engessamento da própria ciência. Tanto se fala hoje de ciência, mas hoje o que vemos é a ciência que ela é unilateral. Ou seja, espera-se que a ciência chegue a determinado resultado. Se algum pensador chega a um resultado diferente, isso não é científico, isso é execrado. Isso é muito triste. E o que Léo Buscaglia nos adverte, nos sugere é isso, que viver, amar e aprender é exatamente esse processo de compreender que cada um constrói o seu raciocínio, o seu pensamento e o seu aprendizado. E o amor reside nisso, reside exatamente na tolerância. E Betty Lu, então, apresenta essa faceta do Léo Buscaglia, a faceta do professor profundamente devotado ao aprendizado do aluno. Em seguida, ela apresenta outro viés do Léo Buscaglia, o de que ele tem profundo interesse no desenvolvimento humano. E ela, então, traz uma frase que ele usa, inclusive, durante o livro. Somos muito mais do que aquilo que somos. Interessante, como podemos ser mais do que aquilo que somos? Quando ele coloca isso e quando ela traz esse pensamento dele, significa que nós muitas vezes nos limitamos na nossa essência. Passamos a viver uma existência limitada por aquilo que os outros veem de nós e por aquilo que nós vemos em relação a nós mesmos. Então, por exemplo, se eu aprendo a cozinhar comida italiana e faço isso muito bem, eu passo a fazer exclusivamente comida italiana. Eu não quero me aventurar a fazer comida mexicana, sendo que eu poderia também ser um exímio cozinheiro de comida mexicana. Então ela coloca isso, que Léo Buscaglia quer despertar em cada um ser mais do que realmente é. Não se contentar apenas com aquilo que você vivencia. Ir mais além. E se você, por acaso, faz algo e que faz muito bem, experimente fazer algo que você nunca fez. E mesmo que no início não fique tão bom, continue desenvolvendo esse aprendizado. Ouse
fazer algo diferente, porque nós somos muito mais do que aquilo que somos. E ainda na introdução, ela coloca que Léo Buscaglia, ele entende que nós devemos buscar o nosso aprendizado, o nosso crescimento na natureza. Por quê? Porque se nós olharmos a natureza à nossa volta, ela está sempre em constante mudança. A natureza, ela é sempre um processo de crescimento, ainda que no meio desse processo haja situações de perda. Por exemplo, vamos olhar as estações do ano. Nós temos a primavera, o verão, o outono e o inverno. Para nós termos a primavera, precisamos passar pelo outono. As folhas têm que cair para que novas folhas venham a nascer. É preciso a árvore ficar seca com o inverno para que, então, ela venha a florescer na primavera. Veja, então, que o processo de crescimento, ele não é uma linha constante. Ele é uma senoide de altos e baixos. E é isso que ela destaca em Buscaglia, que Buscaglia encontra na natureza o meio de despertar em cada um o seu processo de crescimento, sem a preocupação de que esse processo seja algo exato, seja algo constante, e sim, de que o processo de crescimento seja desafiador a partir do momento em que você vai experimentar sucessos e insucessos, vitórias e derrotas. Mas que isso não tem nenhum problema, mas que, na verdade, está tudo bem, porque o processo de crescimento, ele pressupõe desafios, pressupõe novas experiências e pressupõe a nossa persistência nessa jornada. E finaliza a Betty Lu, que está fazendo a introdução do livro, dizendo que Buscaglia nos convida nessa obra a fazer o papel do aprendiz. E o aprendiz, ele sempre está buscando algo novo. Então, nos convida tanto a autora da introdução como o próprio autor do livro a partir do olhar do vivendo, amando e aprendendo, entender que devemos sempre nos portar como eternos aprendizes e, a partir dessa postura, buscar sempre algo novo em nossa existência, ainda que isso envolva desafios, ainda que isso envolva perdas, mas que ao final desse processo haverá sempre muitos ganhos, porque o aprendizado é um processo contínuo de construção. Esse, então, é o livro que eu quero apresentar. A partir da próxima semana, nós teremos continuamente capítulos desse livro analisados, refletidos e apresentados por mim aqui, dentro desse novo projeto, Caminhos da Sabedoria. Quero, então, lhe convidar a acompanhar semanalmente. Toda quarta-feira eu estarei publicando, exatamente aqui no meu canal, um vídeo relativo a esse projeto Caminhos da Sabedoria. E peço ainda que, se você gostou, compartilhe para que outras pessoas possam acompanhar essa análise que estaremos fazendo do livro Vivendo, Amando e Aprendendo. Se você gostar do livro, peço que você também o compre, prestigie a obra, prestigie o autor. Eu vou deixar aqui nos comentários um link onde você vai poder encontrar esse livro. Caso você tenha interesse em comprá-lo, o link vai lhe direcionar para o site da Amazon. E, além disso, se você tiver outros livros que você gostaria de ter aqui, a oportunidade de nós conversarmos sobre ele, deixe aqui nos comentários, que será um prazer eu colocar ele dentro do nosso projeto e, posteriormente, trabalhar com esse livro. Tenho certeza que será uma oportunidade de aprendizado para mim, como será para você. Muito obrigado, tenha uma boa semana, continue prestigiando o nosso projeto, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo. Muita paz e muita luz.